Hoje eu quero variar aqui um pouco o tema, quero falar sobre equipamentos de informática dos anos 90. Eu tive muito contato com esse tipo de material. Nessa época aqui eu era um especialista em informática, então eu dominava todas essas peças, sabia de cor as coisas, configurava jumpers, que antigamente era assim. Então eu quero mostrar aqui, contar um pouco dessa história, dessas peças, desse contato que eu tive com essas coisas, que já está, digamos que, desaparecendo. Muita gente não sabe como é que era a informática dos anos 90. Foi um salto tecnológico, a informática evoluiu demais em pouco tempo. E aqui tem, então, um pouco de história aqui que eu quero mostrar. Aqui eu tenho uma fonte lá dos anos 90, é uma fonte da Delta Electronics, geralmente vinha nos computadores da IBM. Tá? Não diz a data aqui, mas vejam, ela é feita no México. Então, nesse tempo aqui as coisas eram extremamente caras. A informática era uma área bastante nova, então era tudo muito caro. Um hard disk era muito caro. Aqui eu tenho um hard disk, um Quantum Fireball CX de 6 GB. Vejam como era bem feito. Está funcionando até hoje perfeitamente, sem nenhum bad cluster. Veja aqui a data dele, é de 1999. Então um HD bastante antigo, muitos anos de estrada. Aqui eu tenho uma placa-mãe que ela é um chipset da Ali. Então, a Ali era um fabricante de chipsets antigamente. Aqui tem um codinome, Akaze. Vejam como é que era a BIOS. Essa placa-mãe aqui é mais ou menos de 1995, 96. Era jampeada. Aqui a gente tinha o processador. Deixa eu tentar tirar aqui. É um AMD. É um x86. Agora quando eu ligar vai aparecer o modelo dele. Deixa eu colocar aqui o dissipador. Vejam o tamanho que era o dissipador, bem pequenininho. Muita gente aqui no canal às vezes tem pouca idade, nunca viu assim um computador antigo. Essa placa-mãe aqui tem 3 slots de memória, aqui tem 2 pentes de 8 MB. Tá? Foram feitos mais ou menos em 95. Aqui está a memória cache não era dentro do processador, era fora. Aqui a gente tem a ponte norte, aqui a ponte sul. Aqui fora tem uma placa de vídeo, uma 3DFX Voodoo 3000, uma placa lendária que joguei muito Tomb Raider nesse tipo de placa, chamava de aceleradora 3D, então ela permitia que alguns jogos bons da época, tipo Quake, Tomb Raider 1 e 2, rodassem em 3D filtrado, então ficava a imagem muito melhor e muita gente cobiçava esse tipo de placa. Essa placa aqui é mais ou menos do ano de 99. Tá? Deixa eu ver se tem a data aqui nela em algum lugar. Aqui tem uma data, 2000. Então ela é mais ou menos de 2000, 2001 talvez. Então uma placa um pouco mais nova do que o computador. O slot que ela está encaixada é o slot PCI. Esses aqui são os slots ISA. Então o slot ISA era um slot mais antigo. Era de 8 bits. Aqui já era slot de 32 bits. Tá? Então evoluiu bastante quando apareceu esses slots PCI. Depois apareceu o slot AGP, depois apareceu o PCI Express. Aqui eu tenho um mouse serial, mouse Genius, mouse de bolinha. Olha. Então era uma bolinha que girava 2 eixos lá dentro, um vertical e um horizontal. E ele decodificava a posição que ele estava através do movimento desses eixos, que era uma roda dentada que cortava um feixe de luz. Então de um lado tinha um emissor de luz e de outro lado tinha um sensor. Então toda vez que essa roda corta o faixa de luz, ele conta um passo para o lado. Tá? Olha como é que era o conector serial. Aqui a placa-mãe tem as conexões via esses pinos aqui. Eu tinha que conectar os conectores aí. Essa aqui é uma placa-mãe AT.
é o formato dela. Então tinha essas fitas aqui, ó. Essas fitas aqui são os cabos flat. A comunicação entre o hard disk e a placa-mãe era paralela, não era serial. Tinha canais paralelos de comunicação, então os dados andavam em paralelo. Diferente de o mouse serial aqui, que a comunicação é em dois fios, digamos, um RX e o TX, tá? Aqui a comunicação era em paralelo, então tinha talvez 32 bits de largura de barramento. Olha só, todos os pinos aqui vão para o processador dele. Tá. Aqui eu tenho o teclado icônico, é um IBM Model M, feito em 1995, um teclado mecânico. Tá. Teclado muito bom. Pena que ele não tem o C cedilha, mas é um ótimo esse teclado. Ele tem molas, é um teclado de molas. A mola chega a um ponto que ela enverga e a tecla desce, digamos, ela inicia com uma pressão, aí quando a mola torce para o lado, a pressão alivia, então é como se a tecla se atirasse para dentro. Tá? Depois que a mola se torce, ó, a pressão que eu preciso fazer depois disso é menor, então veja aqui, é como se chegasse a um ponto e a tecla ajudasse ela mesma a ser empurrada para dentro. Ó. Depois do clique, a tecla fica mais fácil de descer do que antes. Tá? É uma característica disso. Eu vou ligar esse sistema aqui. Ele não está com os drivers instalados, mas mesmo assim eu vou subir o Windows 98 aqui com ela. A fonte, eu só preciso colocar esse cabo aqui porque a chave de power não está nela. A chave de power ela interrompia realmente a ligação da fonte com a rede elétrica. A fonte não tinha o circuito de standby dentro como as fontes modernas têm. Então, vou colocar o cabo aqui e a gente vai fazer a fonte ligar. O HD é bem barulhento. Tá? Naquele tempo os HDs geralmente faziam muito barulho, mas isso era uma coisa que a gente tolerava sem problema nenhum. Tá? Hoje em dia que a gente acabou ficando mais chato com ruídos. A fonte também faz um pouco de barulho. Tá? Vamos lá. Aqui está a apresentação da placa de vídeo. Aqui está a apresentação da placa-mãe. Eu resolvi entrar na BIOS aqui para mostrar como é que era a BIOS antigamente. Era assim, geralmente uma tela azul. Então tinha aqui algumas opções. Tá? Então a gente podia fazer aqui a configuração dos HDs, ligar e desligar os drivers de disquete. Aqui a gente tem outras configurações, por exemplo, o Virus Warning, a cache do processador. Então o processador tem um pouquinho de cache, mas a cache grande estava fora do processador. Tá? Então aqui, ó, cache interna ligada, que é dentro do processador, e cache externa ligada, que é aquela cache ali fora do processador. Aqui é a sequência de power on dele, o teste rápido, está ligado aqui, então se eu desligar aqui, ele vai demorar mais tempo testando a memória. Aqui é a sequência de boot, eu posso até alterar isso aqui, porque ele está sem o driver de disquete. Aqui ele troca o driver de disquete A pelo B, swap flop drive. Aqui ele dá uma alinhada no flop, quando a gente liga o computador, ele faz um barulho de alinhamento. Aqui ele liga o teclado numérico. System Speed, aqui é a velocidade de boot up dele, rápida. Isso aqui é alguma coisa referente ao teclado, que não me lembro mais. Aqui é o teste de memória. Aqui é a velocidade do teclado, eu posso configurar quantos caracteres por segundo, o intervalo de delay entre os cliques. Aqui é a senha, aqui eu seleciono que tipo de sistema é. Então, OS2 era um outro sistema operacional, então a gente tinha que dizer que queria usar o outro sistema. No OS serve para o DOS, para o Windows 95, Windows 98. Aqui o cache da placa de vídeo.
Tá? Vou passar mais rápido aqui. Aqui tem todas essas configurações que a gente tinha que saber antigamente, para que serviam. A gente conseguiu otimizar bastante uma máquina, conseguindo entender tudo isso aqui. Então, configurava as coisas de forma que a máquina ficava mais rápida. Hoje a gente não se preocupa mais muito com isso. Aqui é o gerenciamento de energia. Então ela desliga algumas partes para economizar energia. Aqui é a configuração do PCI ISA. Posso atribuir aqui as USBs, quer dizer, as interrupções. Naquele tempo a gente tinha que saber bastante sobre interrupções e endereços de memória. Então, várias coisinhas aqui. Aqui carrega as configurações padrão. Aqui carrega o setup, o padrão de setup. Aqui a gente coloca uma senha, aqui a senha do usuário. O supervisor, a senha era para ligar a máquina, tá? E aqui uma senha de usuário. Aqui eu poderia mandar detectar os HDs, tá? Mas não precisa porque já está tudo em automático aqui nessa tela. Então não preciso detectar. Aqui eu posso formatar físico esse HD. Tá? Aqui eu salvo e saio. Tá? Vamos lá. Vamos entrar no Windows aqui com essa máquina antiga, máquina dos anos 90. Dei um pause aqui. Essa placa-mãe aqui é a Terminator 2. O processador é um AM5X86. Ele é concorrente do Pentium 75, Pentium 1, que existia lá no passado. Está rodando a 133 MHz. Então, esse AMD aqui, para conseguir ter o índice de performance de um Pentium 75 da Intel, tinha que rodar a 133. Ou seja, o Pentium rodando a 75 era tão bom quanto o AMD rodando a 133. Teste de memória, ok. Tá? Aqui detectou o HD. Vou dar um Enter aqui no teclado para a gente continuar a sequência de boot aqui. O HD antigamente fazia ruído enquanto a cabeça de leitura lia as trilhas, os blocos e os setores. Então aqui a gente chegou no Windows. Vou pegar aqui o mouse, ó, mouse serial. Temos aqui então o Windows 98, não está com os drivers instalados. Tá? E eu estou percebendo que o mouse aqui está com um problema no clique. Mas pelo menos ele está movendo aqui, o clique é fácil de trocar por outro. Tá? Eu percebi também que o botão direito está quebrado e esse aqui está falhando. Deixa eu ver se eu consigo acionar ele. Não, tem que trocar os dois botões desse mouse aqui. Mas eu vou com o teclado aqui, Alt F4, eu mando fechar e aqui eu dou um Enter para desligar a máquina. Como a fonte não é ATX, ela não tem um standby, a gente tem que desligar o computador na chave, tá? Porque a placa-mãe não tem como mandar desligar a fonte como é nos computadores de hoje em dia. Hoje em dia a placa-mãe diz para a fonte desligar. Tá? Aqui não, aqui eu tenho que desligar manualmente. Tá? Seria na chave, mas eu vou, como eu estou sem a chave ali, eu vou puxar o cabo aqui e vou desligar o computador. Então tá aí, mostrando esse hardware antigo aqui, contando um pouquinho a história da informática dos anos 90. Tá? Vejam a qualidade das coisas, qualidade de cabo do teclado, tudo muito bom. Era um conector aqui, ó. Olha o conector que era para ligar no teclado, tá?
Então, coisa de extrema qualidade. HD funcionando até hoje, fonte funcionando até hoje, placa-mãe, placa de vídeo, tudo funcionando até hoje. 20 anos depois, mais de 20 anos, tudo funcionando. O monitor também não é muito novo, é um dos primeiros monitores LCD que saiu, muito cobiçado, está funcionando até hoje também. Então é isso aí, um abraço.